segundo ano A, tudo em paz? Espero que sim, né? Saudações a todos vocês, no seu horário, e vocês estão acompanhando, mas espero que vocês apreciem o material e pedir desde já que a gente acompanhe toda a videoaula, que é muito importante, né? E ao final dela a gente vai ter alguns repasses da nossa agenda, tá bom? Algumas pessoas podem ter algumas dúvidas e a gente vai tentar esclarecer aqui, tá certo? Então, primeira mudança, né? A gente está procurando outro formato e nesse formato para ver se fica uma melhor compreensão da parte de vocês, tá bom? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos a participação no segundo A. A matemática está muito boa, está muito assídua, a gente está com uma porcentagem muito alta de participação, mas não custa querer que a gente possa ir além, né? Então vamos tentar nas próximas, se Deus quiser, a gente fechar os 100% de participação. Faltam poucos alunos, né? Alguns justificaram que estão com algum problema de comunicação, dificuldade de internet e tem alguns motivos justificáveis. Mas vamos ver se daqui para as próximas a gente pode realmente conseguir uma participação ainda melhor, tá bom? Então, vamos acompanhar aí até o final, tá certo? Pois bem, pessoal, antes da correção, eu quero explicar novamente, porque algumas pessoas não entenderam bem, né, que a gente anunciou na semana passada, e vamos explicar agora. Isso aí é uma imagenzinha que parabeniza a pessoa que venceu o desafio. O que seria o desafio para quem não escutou, né, ou para quem estava sabendo? É o seguinte: no final de cada vídeo aula, a gente vai deixar um desafio para que vocês analisem e procurem responder, tá bom? Essa participação vai ser funcionar da seguinte maneira: a primeira pessoa da turma que responder corretamente ao desafio e me informar, ela vai ter uma participação extra, né? Ela vai ganhar uma pontuação bônus para a parte de estudo dirigido, tá bom? Agora, cada pessoa só pode participar uma vez daquela questão do desafio, né? Então, tem que ter cautela, né? Tem que analisar direitinho, não pode se precipitar, ser afobado, responder rápido demais, sem analisar bem antes, porque se você responder errado, aí você já não pode mais participar naquela semana, só na próxima, né? E eu fico muito satisfeito, né, com o segundo A que a gente lançou, e foi uma turma das que teve realmente algumas pessoas participaram, mas uma pessoa respondeu certo o desafio. Então, a pessoa que responde o desafio e procura saber, se ele receber essa imagem que vocês estão vendo aí, né, parabenizando, é porque ele venceu o desafio. Mas a gente pede que ele guarde sigilo, porque vamos desvendar o vencedor do desafio na videoaula seguinte. No caso, hoje, a gente vai desvendar, né, quem foi que acertou o desafio e já ganhou essa primeira participação extra aí de bonificação para a parte de estudo dirigido, né? Então eu quero parabenizar Ivanderlan, né? Parabéns, Ivanderlan, pela sua opinião aí, e foi muito rápido, né? Porque a gente lançou esse questionamento e você, apesar de rápido, analisou bem e respondeu corretamente o desafio, né? Então, parabéns. Espero que no próximo desafio, que vai ser no final do vídeo de hoje, a gente vai deixar, e já podem começar a participar, tendo prazo limite de até a terça-feira, tá bom? Então, até a terça-feira vocês podem participar desse desafio, ok? Pois bem, vamos, antes de começar a correção da segunda atividade, a gente vai só relembrar qual foi a questão do desafio, né? A questão do desafio, a pergunta era a seguinte: por que qualquer base
elevada a zero, o resultado é sempre 1. E a resposta, a explicação que o nosso amigo Ivan Derlan deu, com a resposta correta, e ele explicou mais ou menos como vocês estão vendo aí. Se nós temos, isso são regras, né, das propriedades de operações com potências, onde potências de bases iguais, você repete a base, e se for dividindo, você subtrai os expoentes. Então, como exemplo, nós temos aí 4 sobre 1, né? 4 elevado a 1 sobre 4 elevado a 1, como a base. Isso é uma divisão, e como a base é igual, eu repeto o 4, diminui os expoentes, né? 1 menos 1 dá 0. Então, isso mostra que 4 elevado a 0 dá 1. Porque se a gente substituir lá na parte de cima, 4 elevado a 1 dá 4. E na parte de baixo também. 4 dividido por 4 dá 1. Né? Então, isso é uma explicação convincente e adequada. Tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhar a correção da atividade e no final a gente vai deixar uma outra questão bônus. Tá bom? Vamos lá. Então, veja só, pessoal. Vocês receberam uma atividade, né, baseado no vídeo do nosso professor, que a gente está seguindo o curso que ele tem lá muito bom a respeito de trigonometria na circunferência. E aí, baseado nesse vídeo, a gente elabora questões semelhantes, tá bom? Então, quem assiste o vídeo que acompanha, dá para responder. Pode ter dificuldade numa coisa ou outra, mas dá para responder sim, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí ao lado uma circunferência, e aí nessa circunferência é traçado um plano cartesiano, os dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. No eixo X, vocês estão percebendo aí que ele, no primeiro quadrante, ele colocou, está destacado aí em vermelho, ele colocou um ponto P, e esse ponto P, ele delimita um arco, né? Um arco que vai do começo ali do quadrante até o ponto P. E aí forma um pau ordenado, que é R e T, tá bom? Quando eu projeto esse ponto P para o eixo X, eu tenho um ponto e a distância da origem até o ponto onde esse ponto P foi projetado marca um espaço, uma distância H. Também esse ponto P, se ele for projetado para o eixo Y, nós temos uma distância também da origem para o ponto que foi marcado no eixo, representado por G. E esse ponto P é uma projeção lá da origem, formando um ângulo alfa, tá bom? Então, para ficar mais fácil, de acordo com o que o professor tinha explicado, esse eixo X, ele vai pegar sempre a parte dos cossenos. O eixo Y vai pegar sempre a parte dos senos. Então, o que é que acontece? Como no pau ordenado sempre a gente tem X e Y, né? A gente, quando estuda a representação de função e tudo, a gente já sabe disso, que o pau ordenado, o primeiro valor sempre é X e o segundo valor sempre é Y. Então, o R ali vai representar realmente cosseno e o T vai representar seno, né? E o G e o H representam distâncias, né? Medidas, não apenas ponto, mas medidas. Então, bora lá. Pergunta da letra A. Qual a letra que representa o cosseno? Ele diz o cosseno, não a medida do cosseno. Então, o cosseno está lá no pau ordenado. Então, vai ser R ou T, né? Como o primeiro valor representa sempre X no pau ordenado e X é dos cossenos, então vai ser justamente R, tá bom? Letra B. Qual a letra que representa o seno do ângulo apresentado? No caso aí, é T, que é sempre o segundo valor do pau ordenado, certo? Letra C. Qual a letra que representa a medida do seno? Agora ele não quer saber apenas o seno, ele quer saber a medida do seno. Então não é mais no pau ordenado, mas sim nas projeções que foram feitas. Como é seno e seno é pegando em Y, a medida que pega em Y é G, ok? E na letra D, qual a letra que representa a medida do cosseno do ângulo apresentado? No caso, é o H, né? Porque o eixo X é dos cossenos
mas no caso ele está querendo saber a medida, qual é a medida que passa nesse eixo X, ok? Entendido? Então a gente vai seguir, né? Seguindo aqui para a nossa próxima questão. Na próxima questão, ele vai, tem aqui, vou colocar as duas próximas, que é a segunda e a terceira. A segunda é apenas reforçando o que a gente já tinha falado, né? Sempre o eixo X, a gente vai ter o eixo dos cossenos e o eixo Y sempre dos senos. Essa é o que pergunta a questão 2. Na questão 3, eu vou voltar um pouco para poder a gente olhar lá o desenho da circunferência com os quadrantes, para poder a gente analisar aqui. Veja só, quando a gente volta um pouquinho aqui, então vamos analisar. Ali onde está o ponto P é o primeiro quadrante. Nesse local aí, nessa fatia aí, a gente tem positivo para X, que é a direita, e positivo para Y, que é para cima. Tá bom? Lembrando que no pau ordenado, o X é cosseno, viu? E o Y é que é seno. Quando a gente vai lá apontar o ponto G, né? Ali a medida G, que é justamente o segundo quadrante, nós temos negativo para X, que vai para a esquerda, e positivo para Y, que está para cima. Quando a gente continua aqui, nesse espaço, nesse quadrante que está sem nenhuma observação, que é o terceiro quadrante, nós temos esquerda de X, que no caso é negativo, para cosseno, e para baixo do Y, é negativo também para seno. E por último, nesse espaço que está o ponto H, é justamente o quarto quadrante. Nesse quarto quadrante, a gente tem direita para X, no caso, a gente tem aí positivo para cosseno, e no Y a gente tem parte de baixo, então é negativo para seno, tá bom? A gente voltou um pouquinho só para poder analisar melhor. E aqui vamos à resposta. Ele pega positivo para cosseno, quer dizer, para X, e positivo para seno, né? No caso é Y, X e Y, lá no primeiro quadrante, quando a gente tinha falado que está lá o ponto P, tá certo? Na letra B pergunta, quando é que o cosseno é positivo, em qual quadrante o cosseno está positivo e o seno negativo? Essa foi a última parte que a gente explicou, que é justamente positivo para X e negativo para Y, é o quarto quadrante. Letra C, quando é que está negativo para os dois? Lá naquele quadrante que estava sem nenhuma observação, que é o terceiro quadrante, quer dizer, negativo para X, que é a esquerda, e negativo para Y, que é para baixo, certo? D, cosseno negativo e seno positivo. Nesse caso aí, cosseno negativo quer dizer que é justamente essa parte de X, né? O X negativo para a esquerda e o seno, quer dizer, o Y positivo para cima, segundo quadrante, ok? Tudo bem até aí? A gente vai seguir, certo? E aqui na sequência, a gente vai ter a questão número 4. A questão número 4, ele pede algumas coisas para a gente, né? Ele já dá, assim como na aula que vocês acompanharam, do professor, ele mostrava lá os valores simétricos, dado um determinado ângulo alfa, né? No primeiro quadrante. E aí ele projetava para o segundo quadrante, para o terceiro e para o quarto quadrante também. E aí a gente fez uma questão semelhante, mudando apenas o valor do ângulo alfa, tá certo? Ele diz assim, ó, baseado na representação simétrica, que é padrão, né? Como se segue, encontra os valores dos pontos simétricos para 30 graus. Aquela outra, ele tinha dado uma na aula, que se não me engano falava de 45 graus, certo? E os valores de seus cossenos. Então, ele quer que a gente descubra o valor de cada ponto, qual é o valor do A, do B e do C, e depois a gente substitua para descobrir quais os valores dos seus cossenos, tá ok? Então, como o valor da simetria já está dada para a gente, fica mais fácil, né? Então, a gente tem no primeiro quadrante o ângulo alfa,
No segundo quadrante, a gente tem π menos o ângulo, lembrando que π vale 180, tá bom? No terceiro quadrante, a gente tem π mais o ângulo, e no quarto quadrante, 2π menos o ângulo. Então, é só seguir aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo, que é π sobre 6. Por que π sobre 6? Porque π vale 180. E se 180 dividido por 6, dá exatamente os 30 graus que está aqui na projeção, né? Então, a gente tem 30 graus aqui. Nessa parte aqui, então, ele mostra aqui, ó, cosseno de π sobre 6, que é a distância desse ponto aqui, ó. E aqui já vem a informação, π sobre 6 vale raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, é só fazer a substituição. Por exemplo, para descobrir qual é o valor desse ponto A gente vem para cá, para a simetria, ó, e π menos o ângulo. Como o ângulo é π sobre 6, a gente vai pegar aqui, ó, no cálculo, π menos π sobre 6. A maneira que ele até orientou para a gente fazer mais rápido, para não precisar ter RMMC, aquela parte todinha, só pegar o denominador, multiplicar pelo primeiro membro aqui e subtrair do numerador da segunda fração, tá bom? Então é só fazer 6 vezes 1, 6. 6 menos 1, 5. Fica 5π, repete o 6 na parte de baixo, tá bom? Ponto B, vamos olhar o ponto B aqui, ó. O ponto B está aqui e aqui ele corresponde a π mais alfa. Então aqui a gente vai pegar π mais o alfa, que no nosso caso aqui é π sobre 6. Então vai ficar π mais π sobre 6, certo? Aí aqui a gente faz o mesmo procedimento que fez na letra A. 6 vezes 1, 6, com mais 1, agora é mais, né? 7. 7π, repete o 6 embaixo, tá bom? E para descobrir o C, o mesmo procedimento. É para substituir aqui, ó, 2π menos alfa. Aí no caso aqui vai ficar 2π menos o nosso ângulo é π sobre 6, é só multiplicar. 6 vezes 2 aqui, ó, que dá 12. 12 menos 1 dá 11, né? 11π sobre 6. Isso aqui é a primeira parte da pergunta que ele fez, né? A gente descobriu aqui os valores dos pontos simétricos. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que é descobrir os valores dos cossenos. Para descobrir os valores dos cossenos, a gente só vai fazer uma análise logo aqui, tá bom? Como ele fez lá na aula, a gente vai fazer uma análise aqui, que isso aqui vai ser o alicerce para a gente responder a próxima questão também. Porque a próxima questão é uma questão mais só de atenção mesmo, né? Não precisa nem de cálculo. Veja só o que é que acontece aqui, pessoal, vamos analisar. Ó, veja, esse está aqui um vermelho, não sei se dá para você identificar, daqui do X até o ponto aqui, né? O ponto, esse arcozinho aqui, ó, na nossa representação mede 30, tá bom? Mede 30 graus. Então a gente analisa assim, veja, se até aqui é 30 e esse quadrante todo tem 90, daqui para cá vai ser 60, né? Então a gente teria daqui, dando a volta aqui, ó, até chegar aqui, a gente teria 180. Então o que é que acontece? Se daqui para cá, do A até aqui, vale a mesma coisa desse arcozinho representado em vermelho, menos 30, então a gente teria aqui 180, que é essa meia volta toda, menos os 30, que é daqui para cá. Então até o ponto A daria 150, né? 180 menos 150. Se você quiser comprovar, é só pegar aqui, ó, no resultado 5π sobre 6 e substituir. Como π vale 180, se você fizer 5 vezes 180, vai dar 900. 900 dividido por 6 vai dar os 150 que a gente provou aqui também no desenho. Tá bom? Olha outra substituição aqui rapidinho, do B também. Olha o B onde é que está. Veja, aqui, né? O B apresenta aqui. Aí o que que acontece? Se a gente sabe que até aqui, ó, deu essa meia volta até aqui, 180, né? Aqui nós temos ângulos opostos pelos vértices, ó, ângulos opostos pelos vértices. Então aqui tem mais 30 graus. Então esse mesmo arco que está aqui, ó, π sobre 6, vai ser π sobre 6 aqui também, né? Oposto pelo vértice, então a gente vai ter π sobre 6 aqui também. Aí o que que acontece nessa parte? Então a gente vai ter aqui, ó, 180 com mais 30. 180 que é essa meia volta até aqui,
mais 30 para chegar no ponto B, nós temos 210. Se a gente substituir aqui, ó, também vai dar, né? Se multiplicar aí 7 vezes 180 por 6, aí eu simplifico logo 180 por 6 dá 30. 7 vezes 30, 210, como a gente mostrou aqui também, né? Então pode ser provado tanto analisando aqui na circunferência, como analisando os resultados que a gente já encontrou. E por fim o ponto C aqui, ó. Esse ponto C, olha a lógica. Se eu dou uma volta completa aqui, eu tenho 2π, no caso 360. Mas se esse arco aqui é 30, e daqui do X até o C também é 30, então é só pegar o que? 360, que é tudo, menos 30, que vai dar 330. E se eu substituir aqui, vai dar também, né? 11π sobre 6. Como π é 180, 180 por 6 dá 30, né? Aí aqui a gente vai ter 30 vezes 11, 330, tá bom? Então você pode provar analisando o desenho e também substituindo aqui o π por 180 e fazendo o cálculo. Agora vem a parte que ele pediu dos cossenos. A parte que ele pediu dos cossenos é justamente isso aqui. Olha só. Ele já dá o valor desse aqui, né, de π sobre 6, aqui, ó, que é raiz de 3 sobre 2. Então o que é que acontece? Quando pega para cá, a gente está vendo que é uma projeção, né, para a esquerda aqui, ó. Pega para a esquerda, tá vendo? E aqui no A pega para a esquerda e no B pega para a esquerda também. O único que obedece no mesmo lado aqui do ângulo inicial que continua na direita é o C. O A e o B estão para a esquerda do ângulo que foi dado. Então o que é que acontece? Pontos simétricos, a palavra simetria já diz. Simétrico quer dizer que é o mesmo valor, só que algumas vezes com sinais trocados, né? Então o que é que acontece? Quem está à esquerda vai ter o mesmo sinal do π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, só que de forma negativa. Por isso que o A é menos raiz de 3 sobre 2. Assim mesmo acontece com o B, porque a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. E ele também está do lado esquerdo. Você está também do lado esquerdo, assim como o ponto A, ele vai ter o mesmo valor, o mesmo sinal. Então A e B, ambos são negativos. E o C está do lado direito, ele vai assumir sinal positivo. Percebam, 4 respostas, né? Que é para os 4 pontos aqui. Como são simétricos, valores iguais. Só que primeiro e quarto quadrante, valores positivos. Segundo e terceiro quadrantes, valores negativos. Mas todos são o mesmo valor, tá vendo? Raiz de 3 sobre 2. Só que primeiro e quarto, pegar a parte do lado direito, né? Do mesmo lado do ângulo que foi dado, valor positivo. E quem pega do lado esquerdo, A e B, valor negativo. Ok? Tudo bem? E a quinta questão é só o complemento dessa mesma. Ele vai perguntar, por que os 4 cossenos, um em cada quadrante, dão sempre o mesmo valor, sendo 2 iguais, com sinal positivo, que a gente viu que era o primeiro e o quarto quadrante, né, ali, e 2 diferentes, com sinal negativo, que era o segundo e o terceiro quadrante. Isso aí podia ser pessoal, mas a ideia é essa aqui. Como foi dito, são simétricos, né? Portanto, são 2 pares de resultados simétricos, quer dizer, 2 resultados positivos do lado direito, que simetricamente têm do seu lado esquerdo os mesmos valores, só que com sinal invertido, só que com sinal de menos, ok? Pronto. Aqui a gente teve, né? E agora vamos para a questão desafio dessa semana. Aí vocês têm até a terça-feira para enviar, viu? Pode ser pelo Zap, pode ser pelo e-mail. Detalhe, lembrando, a primeira pessoa que enviar certo é que ganha o desafio, tá bom? E cada um só pode participar uma vez na semana, ok? Vamos lá para o desafio. O grande filósofo e matemático russo, não sei quem lá, Laovisky, apresentou a seguinte situação. Certo aluno calculou o comprimento e a área de um círculo.
Seu professor pediu que fizesse o mesmo para um círculo com um raio que era o dobro do anterior. O aluno analisou e, para não ter que fazer tudo novamente, dobrou o resultado. Ele procedeu corretamente? Por quê? Vocês entenderam o desafio? Seguinte, pessoal, o professor passou, né, deu o valor lá para ele calcular, deu o raio tudo direitinho, ele foi e calculou o comprimento e a área do círculo. Aí o professor pediu para ele fazer outro cálculo. Pegou o valor que ele tinha dado do raio e dobrou o raio. Aí o aluno pensou, mas rapaz, eu não vou fazer tudo de novo não, porque se ele dobrou o raio, certamente a resposta vai dar o dobro também, né? Não vou perder tempo fazendo todo o cálculo. Ou seja, eu vou pegar o resultado da questão que eu fiz e vou dobrar. Onde for o comprimento, eu vou dobrar, e onde for a área, eu vou dobrar também. Está perguntando só isso. Ele fez certo? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Vamos participar direitinho até terça-feira aí para ver quem vai acertar, né? Quem vai ser o vencedor desse desafio aí da semana. Tá bom? Pronto, pessoal. Antes de finalizar, eu queria chamar, eu sei que está longo, que a gente fez a correção e tudinho, mas assim, nosso compromisso semanal, que é o semanário, que é uma agenda, né? Ficar atento para esses dias aí, ó. No sábado, a gente envia para o representante de turma, os quais eu agradeço bastante, né, por todo o empenho, como eu já falei. E no sábado a gente envia o vídeo explicativo com atividade. Não é obrigado toda semana ter atividade não, viu? Vai ter alguma semana que vai ter só explicação de alguma coisa também, certo? Quando for na segunda e na terça, a gente tem um espaço para tirar as dúvidas. Ou seja, o aluno está respondendo a atividade que recebeu, está sem entender alguma coisa, alguma questão lá que ele está achando que está complicado, né? Que tem alguma coisa que ele não está conseguindo interpretar bem. Então ele vai ter a segunda e a terça para tirar essas dúvidas. Pelo WhatsApp, pelo e-mail, fazendo ligação, estou disponível, tá bom? Segunda e na terça, esses 2 dias. Agora vamos ver se a gente consegue cumprir o prazo, o horário, às 6 da tarde. Porque passando desse horário, a gente sabe que fica muito complicado, né? Para vocês, para a gente também, então vamos tentar seguir até esse horário. São 2 dias, os exercícios são pequenos também, a gente diminuiu, vai ser nessa média sempre 5, 6 questões, porque vocês têm compromisso de outros professores, né? Então a gente vai reduzir o máximo, tá bom? Quando for na terça-feira, nessa terça-feira, nas terças é o prazo para você responder e enviar a questão de desafio. Essa que eu passei anteriormente, então vocês têm até a terça para entrar em contato e responder, tá bom? A primeira pessoa que responder certa da sala vai receber aquela imagem que eu mostrei no início da aula, para ele já saber que acertou, que ele é o vencedor. Então ele vai guardar segredo para que a gente revele só na próxima aula quem foi que venceu o desafio, tá bom então? E esse prazo também é até às 16 horas, desculpa, esse prazo é até às 18 horas, viu? 18, 6 da tarde, na terça-feira. Quarta-feira é o prazo para a entrega da atividade que você receber lá no sábado, até às 6 da tarde. Alguns alunos atrasaram, entregaram um pouco mais tarde, tá, tudo bem. Tem muita gente que estava sem saber, tem gente que está entrando agora nos grupos, né? Tem muita gente que tem alguma, não muita não, no segundo ano foram poucos alunos que não participaram na primeira atividade. E nessa segunda também a gente está mantendo uma média muito boa, tá bom? Mas vamos ver se a gente cumpre o prazo, quando tiver atividade, até a quarta-feira, nesse horário aí. Porque facilita, porque eu tenho que fazer toda a análise, né? Tenho que pegar e repassar depois para a secretaria da escola, tá bom? Então, atentos ao prazo da quarta-feira até às 6 da tarde, tá bom? Quintas ou sextas, a gente vai fazer essa videoaula corrigindo as atividades e comentando com vocês, tá ok? Agradeço a paciência, a atenção, eu sei que é um vídeo longo, mas de qualquer maneira é necessário, né? Desejo boa sorte, vamos nessa parceria até o momento que a gente estiver trabalhando dessa forma, né? Com essas aulas virtuais, à distância, e estou aberto a sugestões, viu? Pode depois entrar no zap privado, pode mandar por e-mail, fazer ligação, e de uma forma bem franca e honesta, dar alguma sugestão, dizer alguma coisa que acha que não está dando certo, que está ficando complicado assim. A gente está aberto a sugestões para que juntos possamos fazer da melhor forma possível.
tá bom? Se Deus quiser, a gente sábado já tem aí alguma coisa, vou mandar material, tá bom? Fiquem atentos a esse prazo aí que no final dá tudo certo. É só saber se planejar direitinho. Tá bom, pessoal? Valeu. Um abração aí.